Agora, as igrejas estão caídas. Eu preguei aqui e ao longo aí, quase 3 anos, agora em julho, vai fazer 3 anos que eu estou pregando a palavra original. Eu venho mostrando que a queda dessas igrejas não foi no Concílio de Nicéia, no ano 325, quando o imperador Constantino, na era de Pérgamo, quer dizer casado também, não? O cristianismo casou com o Império Romano. A queda foi antes. Lembra-te que tudo começou em Jerusalém, dia de Pentecostes, né? 3.000 almas, antes era menos de 120, cresceu para 3.000 almas, depois subiu para 5.000 almas, depois havia 7 diáconos, depois, antes 12 apóstolos, já tinha decapitado Tiago, né? E iria matar Kefa, que se chama de Pedro. O anjo abriu a prisão, soltou Pedro, elegeram 7 diáconos para cuidar de viúvas e órfãos naquela Kenessian, congregação primitiva Querilá. Depois, em Atos 7, a morte de Estevão se espalhou os Iudim para o Chipre, Fenícia. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 11 que eles não pregavam aos homens e mulheres das nações, mas somente aos judeus, aos Iudim. Depois, lá em Atos 13, veio Saulo. Atos 9, a conversão de Saulo. Atos 13, ele já era Paulo. Aí ele sai pregando. Aí Paulo fala lá em Romanos, capítulo 16, versículo 17, que quem fundou a Kenessian, congregação, Querilá, comunidade em Roma, foi os apóstolos, companheiros Andrônicos e Júnias. Porém, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, o imperador César, o imperador chamado Cláudio, expulsou os judeus, os Iudim de Roma. Foi embora até Áquila e Priscila. Isso era a raiz, as raízes da congregação em Roma. Roma ficou sem raiz, sem tronco, sem raiz. Então, foi ali que ela caiu, em Atos 18. Na expulsão dos judeus, porque tudo começou com os judeus. Iudim, os 12 apóstolos eram judeus. Mesmo Paulo era da tribo de Benjamim. Então, quando não tem mais judeus e Iudim lá em Roma, essa congregação vai virar igreja, vai virar cristianismo, cristão, e então estava apostatada, rebelião. Tanto que quando caiu o decreto de Cláudio, o imperador romano, e os judeus voltaram a Roma e tentaram trazer essa primeira congregação já apostatada da palavra original, ela não veio. Pelo contrário, ela massacrou. Ao longo da história, não viu a Igreja Católica com o Tribunal da Santa Inquisição, com a fogueira da Santa Inquisição, queimando na fogueira todos que chamou ela ao arrependimento? John Hus, na Boêmia, antiga Tchecoslováquia, queimado na fogueira. Não tentou queimar Lutero, também na fogueira? O Wycliffe, quando queimava John Hus, em 1415, desenterraram os ossos de Wycliffe na Inglaterra e queimou os ossos, fizeram virar cinza, porque diz que John Hus, John Hans, era discípulo do arqui-inimigo da Igreja Católica Romana, chamado John Wycliffe, que veio antes de John Hans e antes de Martim Lutero. Mas Hans profetizou na hora da morte: hoje vocês vão matar um ganso. Daqui 100 anos, Deus levantará um cisne e vocês não vão pegar ele. Esse era Lutero, reformador. Reformador. Porém, a queda começou ali quando a raiz é expulsa de Roma, né, através do decreto de Cláudio. Porque ao expulsar os Iudim, os judeus, perdeu o fundamento. E aí vai virar cristão. Eu não creio em cristianismo. Para mim o nome é Machia, não é Cristo. Se você diz eu sou cristão, então você crê em Cristo. Se você crê em Cristo, seu lugar não é Jerusalém, é a Grécia. É a Grécia. Porque Cristo é grego. Se você crê em Jesus, seu lugar não é Jerusalém, seu lugar é Roma. Porque Jesus é um nome romano latim, transliterado, né? Por Jerônimo na Bíblia Vulgata em latim, colocou ali Jesus. No ano 392, ordem do Papa Damaso. Antes tinha a Bíblia em grego, aí era Jesus. Aí o Jerônimo tirou a letra O e ficou Jesus.
No ano 1524, o embaixador da Igreja Católica Romana, Jean-Georges Tricino, enviado pelo Papa Leão X à Alemanha, no ano 1515, ele estava lá quando Martinho Lutero começou a pregar em 1517, aos 95, tese, 7 anos depois, em 1524, ele muda a fonética do I para o J. Daí vem o nome Jesus, latim, romano. Porém, para voltarmos à palavra original, eu tenho pregado aqui, é preciso crer no nome Yehoshua Mashiach. Yehoshua tem Yod, Re, Vav, 3 letras do tetragrama, que é Yod, Re, Vav, Re. O Re se repete 2 vezes no tetragrama. Só do Mashiach ter o trigrama, 3 letras do tetragrama, Yod, Re, Vav, Y, H, W, o nome Yehoshua tem essas 3 letras que tem o tetragrama, porque o tetragrama, YH, WH, o H repete 2 vezes. Então, considerando isso, Mashiach tem o nome do Pai, como ele fala no Evangelho, você fala João, mas é Romanos capítulo 17. Eu fiz os homens que do mundo me deste, conhecer o teu nome, ó meu Pai. Eu manifestei o teu nome, ó Pai, aos homens na terra. Porque o anjo Gabriel disse à Virgem Míria, em Matitial, Mateus 1:21, põe o nome de Yehoshua. Então, recorde, essa igreja aí está caída desde quando Cláudio expulsou os Ihudim, porque a raiz da verdadeira Kenessian, congregação e Keilah, comunidade, é os judeus, é os 12 apóstolos lá em Jerusalém, é Paulo da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, hebreu dos hebreus, esses apóstolos aí, ó, que estava lá no 1º século, lá, com a congregação primitiva. A Roma já está caída. Simplesmente, Roma já está caída, né? Roma já, a Igreja Católica Romana casou com Constantino, o imperador, que favoreceu a igreja com terrenos, construção de templos, aquela mistura de política com religião. Isso aí dá obra do diabo. A igreja religiosa casa com o Estado, igual Constantino e a igreja, os cristãos, o cristianismo, igreja católica romana. Que filho que produz aí? O filho que produz aí é a obra do diabo. Foi Santa Inquisição, fogueira. Foi a igreja católica romana matando 68 milhões que se opuseram a ela. Aqui no Brasil nós estamos vendo aí bolsonarismo casando com evangélicos, pentecostais, com igrejas. Isso aí não vai dar em bom resultado, não. Já não deu lá em Nicéia, mas lá em Nicéia já estava caído. Quando é a queda? Eu defendo que a queda da congregação de Roma, que hoje se chama Igreja Católica de Roma, da Itália, ela começa em Atos 18 com a expulsão dos judeus Ihudim. É isso que eu defendo. Havia uma congregação primitiva antes de haver a Igreja Católica Romana do Império Romano casada com Constantino. Aí o tal do Mardi, o Abdullah Hashem, ele fala que não gosta de Paulo, ele odeia o apóstolo Paulo, porque Paulo escreveu em Gálatas 1:8, fechou a porta para o anjo de Gibril, que ele chama de Gabriel, que ditou o Alcorão para Muhammad, né? Mas fechou a porta também em Gálatas 1:8, o anjo assistente da El Godward, o anjo de 24 de abril do Cacô Felipe, o anjo Morani do Joseph Smith, dos Mormons, né? Fechou a porta para toda a anjaiada. Se um anjo descendo do céu a nós mesmos, alguém prega evangelho diferente do que já foi anunciado, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, considere maldito, amaldiçoado, anátema. Aí o Mardi aí diz que com isso Paulo proíbe, é uma proibição dos cristãos de ler o Alcorão do Muhammad, do Maomé, ou Mahoma no espanhol. Proibição de ler o Alcorão. Gente, a religião do Corão, de Muhammad, Maomé, Mahoma no espanhol, é a maior religião do mundo, com quase 2 bilhões na Terra. Que narrativa errada é essa? Querer colocar a culpa em Paulo. Se hoje nem as igrejas católica, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, nem eles obedecem o evangelho de Paulo. Já preguei 590 pontos. O que é mandamentos do evangelho de Paulo, as igrejas não obedecem. Aí vem com a narrativa. Paulo empata, impede os cristãos de ler o Corão do Muhammad. Nunca. O Corão, a religião do Islã, é a maior do mundo, gente. E vem pregando.